aí, vai. Levailton. Pedro, estou aqui porque você precisar. Não, você vai entrar comigo que a gente vai conversando. Eu gosto muito, você sabe, de ser uma pessoa que tem um olhar super crítico para muitas coisas, para tanto, né? Gostaria que você fosse a gente fosse debatendo as questões para tanto. Então, eu na verdade, eu até já tinha preparado todo o material por aqui, mas aí, na verdade, são esses lances. Nós estamos agora estamos entrando para o mês de novembro, então nós estamos, acho que, no 7º, 8º mês de atividades virtuais, e, diferentemente de quando começou o processo, hoje eu, pelo menos, já tenho tido uma certa resistência para enfrentar conversas virtuais, assim, porque cansa, né? Você começa a entrar, e esses dias atrás eu estava dando aula para uma turma de mestrado, eu falei, pessoal, eu preciso desligar a câmera e conversar com vocês, fingindo que eu estou conversando com vocês, porque cansa a questão exatamente da câmera. Então, assim, eu tenho alguns caminhos que eu acho que eu vou pegar alguns extratos de alguns pontos e não vou apresentar por completo o que eu estava, mas eu vou começar a provocar algumas coisas utilizando partes dessas apresentações, tudo bem? Crianças? Por mim, tranquilo. Crianças à vontade, professor. Tá bom. Então, a primeiro ponto que eu vejo, e que eu vejo sempre importante a gente poder pontuar, eu vou trazer para vocês 2 dados. Na verdade, é uma imagem muito que eu uso bastante. Professor, só assim, a gente já está tão... que eu esqueci. Pessoal, quem não conhece o professor Ivo Leite Filho, professor da Universidade Federal de Campo Grande, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Campo Grande, e um grande apoiador das feiras da iniciação científica. Então, ele já foi... Eu brincava, quando eu o conheci, que era o homem do dinheiro da CAPES. E o ano passado ele esteve no Ministério da Ciência e Tecnologia, coordenando esse diálogo. Então, o professor Ivo, ele tem, além de um conhecimento acadêmico muito grande, ele tem um conhecimento de o que a gente enfrenta na política com o processo das ciências. E é uma pessoa que foi meu parceiro de karaokê, né, professor? Na mostra, a primeira mostra de feiras de ciências do CNPq, junto com a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, aconteceu graças ao professor Ivo. E a gente tem o prazer de, quando a coisa aperta, ligar para ele e pedir socorro. Bom, então, essa é quem não vai nos falar agora. Eu fico sempre vermelho com isso, mas eu agradeço, eu sou professor, eu costumo dizer assim, eu me sinto realizado como professor desse trabalho. Mas, assim, eu queria que vocês transformassem a conversa, sei lá, vou chamar de palestra, uma conversa em perguntas, porque senão fica uma coisa assim muito a gente falando. Então, eu só vou apresentar 2, eu paro e começo a perguntar para a gente poder ter. Eu venho refletindo muito sobre a questão do que são as feiras de ciências, né? Por que a gente fala feiras de ciência? Por que a gente dá essa importância como um todo? Então, a primeira parte, chamada feira, eu vou dizer exatamente a origem, mas é feira do quê? Não é feira de agropecuária, feira do mel, a gente está falando que é feira de ciências. Então, a gente está dizendo que é um movimento que a gente faz para que isso que a gente chama de ciência tenha o seu espaço, tal qual como se fosse uma feira, mas que ela tenha essa característica voltada a esse objeto que é a ciência como um todo. Esse desenho que vocês estão vendo do lado, que é muito comum, não é meu, não sou eu na minha fotografia, se alguém achar que não é, né? Mas foi uma pesquisa feita com mais de 2.000 jovens no mundo inteiro,
foi um braço da Unesco, fazendo a seguinte pergunta: o que é um cientista para vocês? É que tem uma coisa curiosa na palavra, queria que vocês parassem para refletir comigo. Quando eu digo pianista, a finalização ista e piano significa que é aquele que exerce alguma coisa sobre o objeto, né? Então, o pianista, então, é aquele que exerce alguma coisa sobre o piano, né? Então, vamos colocar. Que mais? Futebolista, se eu pudesse chamar. Então, eu tenho a terminação ística com objeto. Então, quando eu digo cientista, significa aquele que exerce alguma coisa sobre a ciência. Tá? Então, se eu falo ciência em si, é uma definição, e se eu falo cientista, é aquele que trabalha. Então, eu diria, se nós fazemos feiras de ciências, é porque, de alguma forma, nós estamos provocando em cada um dos alunos, professores, a função de ser cientista. Essa é uma coisa importante a ser colocada. Mas, usando a denominação, a palavra cientista, então foram perguntados para mais de 2.500 jovens pelo mundo inteiro, qual é a figura desse cientista, ou seja, aquele que exerce a coisa sobre a ciência. E essa caracterização que vocês estão vendo é uma imagem relativamente comum que todo cientista, pela característica desses jovens, deve ter óculos, deve usar óculos, casualmente eu uso, deve ter poucos pelos na cabeça, eu também não, tem que usar o que eles chamam de avental, tem que estar com essa cara meio que de maluco. E, curiosamente, isso é um perfil estereotipado que acaba aparecendo também nas feiras. Que a gente começa a achar que as feiras de ciência servem só para um tipo de ciência. E aí eu vou ler de vocês aqui do lado que a ciência, como definição clássica, é aquilo que a gente entende pelo conhecimento humano. Tem uma coisa que eu quero chamar a atenção também, que é legal a gente discutir para jovens, professores e além de professores. Quem tem propriedade de fazer a ciência, de estudar e praticar a ciência, é a espécie humana. Isso é uma coisa que não fica muito claro, porque as pessoas falam assim, não. E aí tem uma confusão que é legal comentar com vocês. Sei lá, um passarinho que consegue tecer a teia do seu ninho, ele está fazendo ciência? Bom, então vamos lá pela definição. Ciência é uma propriedade exclusivamente do ser humano. É ele que tem essa capacidade de adquirir novos conhecimentos através de leituras, através de estudos. Ele consegue medir, consegue comparar, ele consegue fazer significado desses símbolos. Um animal pode fazer ciência? Uma pergunta que eu estou colocando para o grupo para quem quiser levantar a voz. Um animal pode fazer ciência? Professor, eu acredito que não, porque ele não dimensiona o impacto daquilo. Tá. Quando um passarinho, eu já vi vários, passarinho consegue pegar um graveto com bico e colocar na árvore para tirar a larva, ele não estaria fazendo ciência? Eu queria saber não sei se a imagem que eu coloquei para você está claro. Um passarinho que constrói uma casa, o João de Barro, ele estaria fazendo ciência? É intuição. Intuição? Então evolutiva. A gente está imaginando. Como é que é? Intuição evolutiva do processo do seu DNA. Então, tem um pouquinho mais do que isso, que é uma coisa mais simples, a gente não precisa chegar tanto, mas tem uma coisinha mais já falei, tem uma coisinha mais simples do que isso, que a gente precisa dimensionar, o que a gente está chamando de técnica. Então, a técnica que eu estou falando, também tem uma técnica de fazer alguma coisa. A técnica é pertinente, e aí eu estou falando de processo evolutivo, estou falando de processo de competição, mas é um processo que está inerente aos seres vivos. Técnica. Né? Então, um passarinho consegue fazer a técnica de captura de uma larva utilizando
E se ele tiver com passarinhos filhotinhos do lado, ele vai, na verdade, ensinar, os passarinhos vão começar a perceber que ele também pode capturar isso. Mas esse exercício, eu não posso dizer que isso é ciência. Primeiro porque ele não consegue transcrever e não consegue deixar isso registrado, que é uma coisa importante para a gente perceber por que a ciência tem a base em termos de leitura e de pesquisa. Segundo, que na verdade se houver mudança de alguma variável, ok, a primeira geração desse passarinho vai sofrer, talvez depois eles consigam aprender. Então, a técnica, ela está tanto para o ser humano como para os seres vivos, de modo geral, mas a ciência está eminentemente ligada ao ser humano. Assim como, e eu vou generalizar assim como a filosofia, assim como a religião e assim como a arte. É uma coisa inerente ao ser humano, esse conjunto de ações. Mas eu quero deixar claro que a ciência é um dos meios, não é o único, de nós procurarmos o conhecimento e procurarmos a sabedoria de alguma coisa. Né? Isso é muito importante para a gente poder tomar como base para tanto. O segundo ponto é apenas uma sugestão, se tiver professor na sala, eu vou dar uma sugestão que eu sempre considero muito. Existe uma publicação que é feita já há vários anos, que é chamada Percepção Pública da Ciência e Tecnologia. Isso é muito fácil de ler e que, principalmente para os professores, não sei se para os alunos nesse momento, é legal a gente perceber como é que as pessoas, alunos, professores, enfim, picolezeiro, sapateiro, todo mundo, como é que as pessoas percebem quem faz ciência e tecnologia no Brasil? Uma coisa está clara, a escola tem um papel extremamente importante. Isso é visível. Quem quiser ter acesso a esse tipo de leitura, esse material é fácil, é só vocês olharem na internet, está escrito Percepção Pública, vocês vão entender que muitas vezes esse bate-papo que eu estou fazendo com vocês pode provocar em alguns o interesse em conhecer um pouco mais sobre a ciência e tecnologia. É uma forma bastante colocada, bastante importante. Não vai dar para fazer tudo? Tá. Esse eu acho que é importante. Para a gente trabalhar nas feiras de ciências, que eu quero colocar exatamente para vocês, a gente tem 3 grandes eixos que eles estão muito relacionados com faixas etárias. Né? Vocês estão vendo na tela, né? Tem um círculo vermelho, as cores foram aleatórias, viu, pessoal? Não tem nenhum sentido. Se eu quiser que são diferentes. Eu tenho uma área dentro das feiras chamada de motivação e eu tenho uma outra área chamada de centro de interesse. Se vocês, na feira de vocês, trabalharam com crianças, professor Pedro, vocês tiveram crianças pequenininhas? Tivemos, professor. Tivemos trabalhos de iniciação científica. Um dos trabalhos vindos do Sul, o professor Breno é que colocou, e no Rio Grande do Sul eles trabalham muito com a iniciação científica nos anos iniciais. Né? Então, a gente teve alguns trabalhos, tivemos 2. Ok. Eu quero colocar, tem uma denominação que eu venho... não sei, eu vou também provocar a mesma situação que uma vez eu provoquei em você, Pedro, assim, uma reação um pouco de... Eu venho levantando a questão até porque eu tenho conversado muito com o professor Cássio Laranjeiras, de Física, lá da UNB, e ele faz parte da filosofia da ciência, estudou parte da filosofia da ciência, e eu acho que é legal ter esse parecer dele. Então, assim, quando a gente trabalha com estudantes do fundamental e do médio e técnico numa feira de ciência, a gente está desenvolvendo uma iniciação científica? É uma pergunta. Então, vocês vão falar assim, claro que sim, eu vou dizer para você, nós estamos trabalhando fundamentações para se desenvolver essa atividade de pesquisa em você. Falar que a gente está fazendo uma iniciação científica, a gente está pegando vários elementos para você aprender a registrar, para você aprender aprender a falar inclusive em público, analisar dados que você obtém,
ler livros, mas esse conjunto, na verdade, são todos o que nós chamamos de iniciação a essa atividade científica, porque a atividade científica é mais do que isso, mas tudo isso a gente chama de iniciação às ciências como um todo. Então, é muito importante a gente poder perceber que, enquanto estudante de fundamental e médio, desenvolver a curiosidade, desenvolver a motivação e desenvolver centros de interesse levam alunos a chegarem no ensino superior um pouco mais, entre aspas, científicos do que nós temos recebido. Então, as feiras de ciências, elas têm esse papel porque as feiras nos trazem elementos para a gente falar assim, puxa vida, eu sentei uma vez com um professor e nós começamos a estudar por várias semanas um determinado assunto. É por isso que a gente fala que a feira de ciência, ela estuda o papel, ela traduz o papel do cientista exatamente para tanto. Agora, tanto para as crianças, quanto para o ensino fundamental 1 e 2, quanto para o ensino médio e técnico, é importante a gente perceber que todas as nossas atividades nessa faixa etária, elas têm que nos motivar a entender o papel dessas ciências. E, principalmente, achar até bem claro que ela tem métodos, ela tem erros, ela tem acertos, mas é muito importante a gente mostrar, enquanto atividade de feira de ciências, que nós estamos construindo tudo isso para a gente poder melhorar. Mesmo depois que você faz o seu mestrado e doutorado, a cada vez que a gente senta para desenvolver alguma atividade de pesquisa, eu me sinto como se fosse na primeira vez que eu fosse convidado para trabalhar numa feira de ciências, porque dá um frio na barriga, a gente fala assim, puxa, a gente vai ter que pensar em tudo de novo. Então, se alguns de vocês acham, por isso que eu queria que o Adevailton abrisse para a gente falar sobre isso, se alguns de vocês acham que o fato de sermos doutores ou mestres, a gente não tem um friozinho na barriga para desenvolver atividade científica, eu quero dizer para vocês que vocês estão muito enganados, a gente também tem frio na barriga para fazer tudo isso. Adevailton, eu queria que você me ajudasse nessa apresentação. É isso mesmo, eu concordo com você. Eu participo muito, sou orientador de IC Júnior, né? Então acaba que os meninos chegam para a gente com aquele negócio assim, com aquela visão que o Ivo acabou de falar. Eles olham assim para mim e falam assim, nossa, decepção. Eu pensava ser aquele CDF, e aquela aquela caricatura que o Ivo passou, né? E, no entanto, a gente vê que não é bem assim. E até desconstruir essa imagem é difícil. E depois nós, quando chegamos lá também e vamos conversar com os nossos orientandos, é a mesma coisa, né? Existem as mesmas dificuldades, a maioria de nós também vivenciamos isso, quando fizemos lá o nosso primeiro TCC, nosso primeiro trabalho, e por aí vai. Só que a ideia, né, e isso é importante, quanto mais cedo a pessoa começar a ter interesse, porque eu não falo em algo forçado, porque tem pessoas que não gostam, não tem como a gente querer falar assim, existe um limite. Você trabalha numa turma de 40 alunos no ensino médio lá, primeiro ano, segundo ano, sei lá. Tem uns que gostam, e você dá o estímulo, eles respondem e vão em frente. Tem outros que cumprem. E tem uns que realmente, infelizmente, ficam e tal, etc, etc. Então, não quero desmerecer isso que eu estou falando, em nenhum momento desmerece. O Ivo perguntou do João de Barro, né? Eu acho que existe ciência em todos os momentos. Então, João de Barro construir sua casa, ele está também fazendo ciência. O que não existe é a sistematização do processo. Então, João de Barro, quando faz aquilo, ele faz por instinto, que o Fernando falou, se não me engano, né?
enfim, ele faz porque aquilo já está dentro da maneira que ele foi, enfim, eu não sei explicar direito, mas está lá já. Então, ele não tem a sistematização, ele não tem a divulgação, ele não tem o compartilhamento do jeito que nós, humanos, fazemos. Se isso é melhor ou pior também, é interessante, né? Às vezes a gente fica pensando, né? Mas, enfim, nós temos um nível, né, onde nós conseguimos fazer essa disseminação, essa divulgação científica e essa avaliação também pelos pares diferentes. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Exatamente. Então, isso. Não fica aí na tela, porque nós somos em 10, é fácil de fazer esse tipo de questão. Pessoal que está na sala, eu queria que vocês, agora, vocês vão ser provocados por mim assim. Se aparecesse um cientista na frente de vocês, qual seria a pergunta que vocês fariam para esse cientista? Eita! Vamos lá, eu queria saber. Agora vocês vão ter que falar. Eu posso fazer? Não, você vai ter que responder. Calma lá, vamos lá. Okay. Vamos lá. Meninos, vocês podem falar pelo telefone, pelo microfone, ou pode abrir câmera. Vamos lá. Eu perguntaria para o cientista como é que eu também posso participar da ciência. Vitor, não escutei no finalzinho só. Fala de novo. Eu perguntaria para o cientista como eu posso participar na ciência. Você pode participar na ciência, ok? Anotando as perguntas. Vamos lá. Simeão, Maria, Aldimar, Iago, Orlando. Vai lá, Iago. Dark. A Dark saiu. Falou de pergunta, todo mundo sai, mas vamos lá. Qual seria a contribuição? O que seria ciências? Só um pouquinho. Tem alguém que está falando. Quem está falando? Alguém começou a falar junto com você. Não sei quem é. Bom. Repita. Deixa eu refazer minha pergunta. O que seria ciências? Tá. Mais perguntas? Simeão, da última vez você abriu o microfone. Pode falar. Pode abrir e falar. Então, legal. Boa tarde a todos. Oi, Simeão. Tudo bem? Beleza. É interessante, né? Um cientista, né? Bem aberto, né? De repente, do caso específico, pode ser uma pergunta, né, de um assunto X, né? Outra coisa, a questão do método, né? Então, eu estou até aqui tentando formular essa pergunta especificamente. Bem, mas bacana mesmo aí a aprovação, super bacana. Obrigado pelo oportunidade. Vamos lá, Raquel. Boa tarde, prazer Tudo bem? Estou participando aqui dessa roda de conversa com o senhor professor Ivo, professor Pedro, sempre elogia demais, professor Ivo, já vi na Febrace, assim, rápido, ano passado eu não tive a possibilidade de ir na FIC. Eu gostaria de perguntar, com todas essas dificuldades, né, Brasil, que nós temos aí, de incentivo à iniciação científica, como o cientista ele se motiva para fazer iniciação científica? Bom, vamos fazer esse primeiro bloco. A primeira observação, eu queria que vocês... somos em 10, é para abrir câmera. A primeira observação que eu tenho, eu queria ver a cara, mas eu vi a cara de alguns, Adalberto, muito interessante. Lembra, quando eu falei assim, se você tivesse um cientista na frente, o que você faria? As pessoas ficam com receio de fazer qualquer pergunta, porque acham que as perguntas que vão fazer um cientista tem que ser uma pergunta difícil. Essa é a impressão que eu olhando a cara. Segunda observação que eu tenho é que dá a impressão, e eu estou falando bem tranquilamente, viu, Vitor, principalmente você que começou a fazer lá a pergunta, vocês têm a impressão que
perguntar a um cientista é quase como perguntar a uma pessoa que vai ter resposta para tudo. Eu vou dizer para vocês assim, então, eu queria que vocês entendessem que a motivação, o que a gente faz pela ciência, ela começa numa situação como essa, de perguntas, de poder buscar mais o sentido que você está verificando, e talvez o cientista ele vai conhecer um pouco mais sobre uma determinada área. Assim, é um pouco de engano achar, e muito engano achar, que de repente, falar, por exemplo, eu vou pegar o Adevailton, que é mais clássico do que eu. O Adevailton, ele é odontólogo, mas ele fez física depois, ele fez mestrado e doutorado em física, certo, Adevailton? Sim, sim. Então, é que eu sou químico, mas eu não fui para a área da química dura, então ele é mais físico do que eu. Então, a primeira impressão é que você vai falar assim, você vai chegar num doutor em física, porque ele é doutor em física, você vai perguntar coisas sobre física e ele vai ter que responder tudo, ou química, se for o caso. Então, a primeira coisa que é importante a gente colocar, quem é pequenininho, quem é grande na sala, é dizer assim que o cientista ele sabe alguma coisa, um pouquinho a mais sobre aquilo que ele estudou, um pouquinho, mas ele não sabe tudo. Ele tem a obrigação de saber tudo? Não, certamente que não, porque ele é tão humano como qualquer um de nós. Agora, tem uma coisa que eu acho que é fabuloso e que a gente pode aprender muito com quem quer cientista, né? É achar que as perguntas, elas precisam ser feitas, as dúvidas, elas precisam ser manifestadas, e à medida que a gente sai de criança, pequenininho, né? De 1, 2, 3 anos, que a gente começa o porquê até ficar grande, enfim, mais velho, a gente vai percebendo que à medida que a gente vai perguntando, a gente vai amadurecendo, a gente começa a melhorar das perguntas, a gente começa a entender o que as pessoas têm. Então, esse é um crescimento normal. Mas essa é a principal motivação, Raquel, para mim, é perceber que ela não é dogmática, ou seja, mais ou menos assim, se nós estivéssemos aqui, não estou brincando, por favor, mas se nós estivéssemos aqui há 3.000 anos atrás, lá no Egito, e vocês tivessem, se pudéssemos fazer isso, tudo bem, e se vocês estivessem aqui naquele salão do templo dos faraós, primeiro que se vocês fizessem esse tipo de pergunta, vocês seriam, no fundo, decapitados ou mandados para algum posto lá no fundo. Vocês jamais poderiam fazer essas perguntas. Segundo, que até se nós tivéssemos, talvez na Idade Média, talvez também vocês seriam decapitados, porque isso não se pode. Acho que a coisa mais linda da ciência, ou ser cientista, da motivação, é saber que ela precisa ser sempre buscando conhecer, sempre buscando esses fatos, e ela nunca ser dogmática, porque a partir do momento que ela dogmática é assim e ponto. Ah, por que o Sol é redondo? Ah, porque Deus quis assim, ponto. Não se discute. A ciência não é isso. A ciência ela permite você dizer, olha, por que é isso? Olha, eu acho que é por conta disso, disso. Isso é a coisa mais linda que a gente tem. Então, quando eu vejo, Raquel e Vitor, que elaboraram perguntas que para mim são complementares, olhar o que a ciência pode fazer é exatamente aquilo que você vai ter como princípio de vida para você poder ter. Ela não vai resolver tudo. Ela vai resolver coisas que ela consegue resolver. E ela vai ser, por aí, o seu fator de sua limitação como um todo. Adevailton, físico. Abriu o som aqui. Isso. É mais ou menos isso mesmo. Eu penso, né, que a ciência, né, no caso, a gente estava falando daquele exemplo, né, ela existe para que o homem consiga desvendar diversas perguntas, responder diversas perguntas que aparecem, né? E, enfim, hoje em dia a gente tem uma visão muito prática. A ciência tem que ter realmente
um braço, né, vamos dizer, que seja vinculado, né, ao bem-estar humano, ao progresso das condições de vida, isso é indiscutível, né? Mas as perguntas, muitas vezes, elas aparecem, né, e são perguntas que, muitas vezes, a gente não tem resposta, e por não ser dogmática, né, o cientista, ele se empenha na resposta de alguma coisa. Agora, tem alguns problemas, né? Como o Ivo falou lá do Egito Antigo, em alguns locais do mundo atual, por assim dizer também, né? Existem certas convicções que são colocadas acima da ciência. Só que, assim, nesse ponto de vista, essas particularidades, né, elas não sobrevivem. Por que elas não sobrevivem? Às vezes existe um momento histórico onde a coisa eu falo coisa, aquele dogma, por assim dizer, né, acaba se sobrepondo, mas ao tempo ela não se resiste porque ela não dá resposta, né, parafraseando aí um pouco de, acho que Fahrenheit, né, o obstáculo epistemológico quando ele aparece. Não é, quem que é que falou? Bachelard. Então, existem algumas coisas que você vê, o dogma não consegue explicar, e você não consegue. E aí, agora eu acredito onde? Eu estou vendo algo aqui na minha frente que isso não consegue explicar. E aí? Né? Então, ao tempo não se resiste. E é mais ou menos assim. O que acontece na nossa civilização atual, né? Existe uma produção de conhecimento muito grande. E aí o Ivo tem toda a razão em falar que, às vezes, esse DR, né, que aparece no nome de algumas pessoas, né, parece dar, né, um conhecimento acima de algo que seja natural. E não é, né? Certa vez eu estava até discutindo, né? Enfim, foi uma roda muito triste que aconteceu, né? Havia advogados, havia médicos, né? Enfim, e aí o DR parece que fica algo muito, sei lá. Enfim, a nossa necessidade básica quanto à saúde e a nossa necessidade básica quando, às vezes, acontece algum problema que te priva a liberdade, e aí chega uma pessoa e consegue, às vezes, te dar uma resposta, te dar um caminho, acaba colocando essa pessoa num patamar diferente. Mas não porque ele faz ciência de uma forma sistematizada, de uma forma que resiste a pergunta, mas sim porque acaba te aliviando uma pressão, aliviando um problema momentâneo que você tinha. Então, isso acontece muito. E, às vezes, até a ciência pode dar uma resposta a isso também, né? Como fazer para que a população, de certa forma, né, supere esse patamar e passe a ter uma convivência mais harmoniosa, por assim dizer, nos diversos setores, né? Porque, normalmente, aquela pessoa que, às vezes, tem realmente um conhecimento um pouco mais aprofundado em determinado tema, né? Vamos dizer aí, eu estava lendo um texto de interdisciplinaridade, ele conhece muito de muito pouco, né? Então, ele aprofunda muito em uma área muito pequena do conhecimento humano. Então, ele sabe muito de muito pouco, né? Essa pessoa, normalmente, ela não faz aquela propaganda muito grande em cima do DR, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, essa ideia, hoje em dia, assim como em outros momentos históricos, né, o que move o cientista é a procura da resposta para o questionamento.
e não o apoio que porventura tenha, ou a premiação, ou o título que aquilo pode lhe conferir, né? Então, quando ele descobre a resposta e consegue compartilhar e mostrar aquilo para as pessoas, essa é a principal motivação do cientista, né? E agora, quando isso, de alguma forma, também se reverte para o bem-estar humano, aí é muito melhor, muito melhor. É mais ou menos isso. Bacana, bacana, Devailton. Bom, Vitor, como é que você viu, professora, como é que viu essas respostas? Satisfeito ou não? Eu ainda vou provocar mais. Se eu tiver tempo, eu vou provocando. Não, ninguém quer falar, então tá, tchau, a gente volta amanhã. Vamos. Assim, satisfeito eu não estou, porque ainda não tem uma dúvida. O cientista, assim, meio que generalizando o termo, é uma pessoa que quer achar a resposta para uma pergunta específica, que até muito tempo atrás era algo que poderia te condenar por causa dos dogmas. Até que certo, né? Tá. Que série você está fazendo, Vitor? Primeiro ano do ensino médio. Bacana. É legal ver um pensamento que já está sendo diferente para mim. Tá? Continue sua pergunta. Aí me vem a dúvida. Um cientista de uma área pode compartilhar o que ele aprendeu com um cientista de uma outra área e eles juntarem e criarem uma nova área? Pode. Brilhante isso, Vitor. Brilhante, nossa, isso é fabuloso. A bioquímica, a biofísica está aí para isso, né? Você quer ver? Não sei, vou pegar o Devailton, você está fazendo o primeiro ano, né? Vamos pegar uma coisa muito interessante que acho que todos vocês mais ou menos conhecem, né? Então, por exemplo, no século XIX, 1800, né, eu não posso falar que é físico, mas eu vou chamar uma pessoa, enfim, que começou a fazer experimentos, por exemplo, com uma vela, e mostrar o efeito de uma vela, depois começou a fazer experimentos com raios e cargas elétricas, né? E depois, uma outra pessoa de uma outra área olhou, nossa, ele fez isso, e se eu fizer aquele experimento no meu, o que acontece? Né? Você sabe de quem que eu estou falando, Vitor? Você sabe do que eu estou falando? Só para você ter uma ideia, que a beleza dessa história. Então, é assim, mais ou menos. Olha só que legal. Então, no século XIX, é que a gente não pode falar que eram físicos, né? Vamos chamar cientistas de modo geral. Eu tinha um cientista lá que estava estudando todos os efeitos de eletricidade, Faraday, né? E fazia experimento, levava choque. Nosso cara foi um monstro, assim, fazia tudo, né? Realmente ele não era físico, viu? Não era físico. Ele não tinha um diploma, na época não era igual hoje, né? Mas ele não concluiu um ensino dentro de uma universidade. Porém, ele é considerado um grande cientista. Não é isso, Devailton? Sim, né? É isso mesmo. Nossa, tem leis, né? Leis da física que levam o nome dele, né? A lei de Faraday. Enfim, e ele fazia tudo isso. A ideia do campo, né? Hoje a gente fala campo de um modo genérico, né? Mas campo elétrico, campo magnético e tal, linhas de campo, isso daí, ele que montou toda a teoria que tem em cima disso daí. Olha, Vitor, ele me deu um dado aqui que eu provocaria. Você veja, ele falou, nós estudamos Faraday hoje na faculdade, o Devailton estudou Faraday, eu estudei Faraday, né? Eu sou da área de química, e ele nem terminou faculdade. Ele não teve um título universitário. Você percebe que a importância disso? E nós respeitamos. Então, o que é muito legal quando você está me falando disso, sim, as áreas elas se conversam, porque a ciência é feita dessa maneira. Tá? O meu avanço, por exemplo, é que eu gosto muito de falar, porque a gente fala sempre da biologia e da química, mas, assim, vários avanços em áreas que não tem nada a ver com a química,
Eu vou falar isso, parece que eu estou fazendo... Então, por exemplo, vários avanços que eu tive na química não vieram da química. Você acredita? Então, as áreas se conversam. Acho que é importante você saber disso. Tem um caso interessante, né? Que é hoje o pessoal fala do carbono, né? E os nanotubos de carbono, enfim, até apareceu aí como propaganda desse governo que ia investir e tal, etc. Esses investimentos ainda não apareceram, não, mas é muito interessante. Eles falam muitas vezes e não conhecem exatamente a história do que é aquilo exatamente, os nanotubos de carbono. Mas, enfim, a descoberta disso foi muito interessante, né? O carbono... Posso contar a historinha? Eu tenho tempo? Por favor. Bom, não sei. Bom, eu não estou controlando o tempo. Pedro? O Pedro, eu acho que saiu aqui. Eu vou contar rapidinho, eu vou resumir a história, né? O carbono, compostos que só possuem carbono, até 20 anos atrás, né? Até 20 anos atrás, era apenas o diamante e grafite, né? E aí o pessoal estava fazendo alguns experimentos de química, né? Inicialmente, e estavam queimando algum material e depois jogando no espectrômetro, né? E, porventura, às vezes até outras pessoas já tivessem tido aquele resultado, mas nunca tiveram tempo de parar e falar, opa, o que é isso daqui, né? E eles viram que o C60, né, um composto que tinha 60 átomos de carbono, aparecia muito nítido depois que eles queimavam alguns compostos lá. E aí o pessoal, o que é isso? Ninguém conhecia e tal. Aí um parou, pensou, opa, e tentou montou uma bola de futebol, né, com 60 átomos de carbono, né? Eles brincam que é o futeboleno, mas é muito interessante. Legal, né? isso. Mas é um modelo de uma bola de futebol. E aí, depois disso, começaram a achar C40, C50, e aí eles viram que tinha os nanotubos de carbono. Né? Então, note que eles estavam procurando algo e descobriram outro completamente diferente. Então, se porventura a pessoa não tem um olhar, às vezes, um olhar um pouco da física dentro de um experimento de química, um olhar um pouco da química dentro de um experimento de física, ou até mesmo na hora de comunicar os resultados, porque às vezes a gente está falando química, física, fica muito das ciências da natureza. Né? Mas pode colocar aí dentro das ciências humanas também, né? Às vezes, quando você vai comunicar um resultado, até a própria forma, quando você transcreve aquilo e usa uma determinada linguagem, faz diferença na hora que a pessoa lê e consegue interpretar. Então, até dentro das outras áreas não das ciências naturais, isso também é presente. A matemática um pouco mais próxima, as ciências sociais, ciências humanas, e por aí vai. Então, isso é muito importante. E hoje, nas grandes universidades, quando tem um problema um pouco mais amplo, né, eles fazem grupos de estudos, grupos interdisciplinares, para poder abordar aquele determinado problema com diversas frentes do conhecimento. Então, eu acho que vou voltar à pergunta da professora e a sua, Vitor. Primeiro, que isso que é a beleza da ciência, a gente poder compartilhar conhecimentos, inclusive assim, é diferente, vou brincar, é diferente de briga com um time de futebol, é diferente de briga de time de partido político. Quando a gente vai para a ciência, a gente tem uma discussão que é muito objetiva, né? Então, eu posso até não, sei lá, tem casos clássicos para vocês saberem. Einstein tinha casos, nossa, a gente vai estudar, tinha casos assim eu vou usar o termo, mas não é bem esse termo. Sabe quando tinham alguns cientistas que não se davam bem um olhando para o outro, mas nem por isso eles paravam de se conversar, porque o objetivo era a ciência. Isso é muito legal. Tem vários casos clássicos do Einstein, né? Newton, por exemplo, foi um caso, vocês conhecem, já escutaram falar de Newton? Já, né? O caso da luz de Newton é muito da luz, nossa, é muito Newton verdade.
Hugney, né? Então, assim, eu falo Huygens. Huygens. Então, para vocês perceberem, assim, tem casos clássicos de cientistas assim que são pessoas. Olha, não quero nem ver pintado de ouro, mas o que eles se conversam é sobre a ciência. Então, aí é legal. Acho que é legal a gente então perceber. Tem casos e casos para tanto. O segundo ponto que eu acho que é legal a gente colocar aqui para vocês, então, voltando. Por que ele está fazendo? Por que eu quero provocar essa abordagem dentro da feira de vocês? Né? Porque, assim, primeiro, que existe ainda um universo de coisas para serem conhecidas. As ciências, elas não são estáticas. Ou seja, pronto, só isso que nós temos de conhecimento e acabou. Não é isso. Nós temos um mundo de coisa para a gente poder descobrir. Então, quem gosta do mar, tem todo o estudo do mar. Quem gosta da terra, quem gosta do ar, quem gosta de estudar pessoas, quem gosta de plantas. Então, tem um mundo de coisa para estudar, ok? Segundo, que acho que nesse contexto, é muito importante que no caso aí de vocês estão em Ituiutaba, é isso, né? Ituiutaba. Isso, falei. Ituiutaba. Eu já tive em Ituiutaba. Então, assim, é muito importante. Segunda-feira, em 2012, você lembra? Eu tive aí, foi muito legal. Nós tivemos juntos naquela época, né, Devail? Então, eu tenho uma foto do professor Ivo me entregando a premiação dos meninos. Eu tenho a foto também lá no coisa. Depois a gente bota até aí no grupo. Que legal. Então, assim, o que é legal de vocês que estão em qualquer... Por exemplo, dias atrás nós nos encontramos com um pesquisador muito famoso dessa região, não é bem de Ituiutaba, mas é dessa região, dali de Uberaba, né? A gente conversou com o Tiago Adevailton. Tiago, assim, ele é um pesquisador que estuda a parte de paleontologia, de dinossauros. É apaixonante, porque ele não é daí, ele é de Santos, e ele foi exatamente observando por estudos que já tinham. Hoje, o maior parque de estudos da área de paleontologia está no lado de vocês aí. Então, assim, o que eu acho que é muito legal, quando a gente está falando de feiras de ciências, primeiro, é perceber o que vocês estão fazendo agora, são ensaios para que vocês olhem para a ciência como um caminho legal, como um caminho importante. Segundo, não pensem, e acho que isso vale, se hoje é dia de premiação, ô Pedro? Sim, então, é dia de premiação. Então, acho que vale a pena uma coisa legal. Vale uma coisa legal para vocês, para todos. Vocês acham que todos os cientistas que ganharam o prêmio Nobel, por exemplo, né, os mais famosos, vocês acham que eles ganharam todos os prêmios antes disso? O que eu quero perguntar assim, será que ele já participou de alguma feira de ciência que ele não ganhou prêmio nenhum? Com certeza que sim. Então, essa ideia de que a gente acha que vai para uma feira de ciência ou vai para um trabalho que a gente tem que ganhar prêmio, é uma coisa que a história nos ensina que não é essa a verdade. Ou seja, e Einstein é um caso que para mim sempre é clássico, né? Einstein, na verdade, ele vai ser reconhecido muito depois da morte dele, sabe? Ele era péssimo aluno de história e geografia, para quem não sabe. Ele detestava, ele falava assim, se não precisasse ir para aula de geografia, eu não ia. Então, é importante vocês olharem a ideia das feiras de ciências como um momento em que a gente encontra pessoas que gostam de trabalhar essas ciências para vocês conhecerem mais sobre aquilo que vocês estão fazendo. E se a premiação, entender que a premiação é um momento, é uma fotografia, é uma situação, ainda mais agora que a gente não está se vendo, está se tocando agora tudo pela internet. Então, observem que se você quer seguir a ciência, qualquer que seja ela, a gente tem conquistas e a gente tem baques. Né? Tem uma pergunta que está aliada a isso, a Devailton, que é muito clássica, porque eu já escutei tanto essa pergunta que eu vou perguntar para você assim, toda vez que eu falo assim, tá bom, eu sou um cientista porque eu fiz todo um percurso e trabalho com pesquisa sobre isso. É comum eu escutar isso,
de jovens que estão no fundamental e médio. Eles falam assim: então você passou em todas as matérias, não teve problema nenhum e tirou 10 em tudo. Eu falei, meia verdade, eu falo sempre, é meia verdade, né? De fato, tudo bem, eu nunca tive reprovação, mas falar que eu tirei 10 em tudo, longe de mim, que eu não tenho a menor vontade disso. Então, a pergunta é para você, Devailton. Então, ao conversar com um cientista, sempre acha que você nunca teve problema, que você só olha, você já aprende tudo. É isso mesmo, Devailton? Longe disso, né? Eu estava até numa palestra também, essa foi da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Luz, acho que faz uns 3 anos atrás. E aí a gente foi no Instituto Federal aqui fazer uma palestra, e aí eu apresentei a luz, né, e teve um negócio muito interessante, né, que é o desafio que Poisson teve da refração, né? Você estava falando do Huygens e do Newton. Pedro, antes só perguntar ao Pedro, está marcado 3 horas, né? Como é que depois você tem que verificar isso daí? O seu microfone está fechado. Depois ele vai responder. Eu vou abrir a outra sala dele e a gente vai por aqui. Pedro, eu já abri a outra sala, tem 4 pessoas por enquanto só, então a gente pode esticar aqui um pouquinho. Então tá. Porque está agendada às 3 da tarde já a cerimônia de premiação. E aí, como está agendado, né, eu acho que a cerimônia de premiação, o pessoal vai dando uns recados aí, falando que a gente está terminando. Manda para cá também, às vezes, que foi um desafio, né? O pessoal estava aquela batalha, né? Se a luz era partícula, que era a teoria de Newton, ou se a luz era uma onda, que era a parte de Huygens, né? E aí Snell, né? Fresnel, ele colocou toda a teoria defendendo a teoria ondulatória. E aí Poisson, que estava na banca lá, defendendo aquele negócio, falou assim, bem, se ela é onda, ela contorna os objetos. Então, se eu colocar um objeto totalmente opaco, a luz vai bater nesse objeto, não vai conseguir ultrapassar, mas ela vai contornar e vai iluminar um ponto bem no meio da sombra, bem clarinho, que é um ponto de interferência construtiva lá. Aí todo mundo, isso na época, né? E não é que o Fresnel foi lá, fez a experiência e encontrou o pontinho? Eu falo isso, é muito interessante. E aí, esses dias atrás, eu falei, gente, será que é mesmo? A gente fica com aquele negócio, né? Hoje em dia é muito mais fácil, a gente tem laser, que é uma fonte de ondas luminosa bem coerente, bem paralelo, né? E eu fiz e o negocinho estava lá mesmo. Aí eu fotografei e levei para a palestra, né? Aí todo mundo, se algum dia alguém quiser ver isso, é muito bacana, né? Mas, enfim, esse ponto, essa dúvida, né, ela é importante e é isso que faz a ciência evoluir, né? Então, naquela época, pouco depois, né, as duas nuvens, né, no céu da física do século XIX, né? Terminando o século XIX, todo mundo, a física, todo mundo já está pronta, toda bonitinha e tal, só tem umas 2 nuvenzinhas negras ali, né? Uma é esse experimento aqui que fizeram lá nos Estados Unidos, que parece que a Terra, independente da direção que ela se move, a luz tem sempre a mesma velocidade. Mas isso deve ser um problema de medidinha ali, depois resolve. O outro, né, é que se porventura você pegar e começar a aumentar a frequência da luz, né, você vai diminuindo a frequência da luz, a quantidade de energia vai aumentando, e chega num ponto que explode, né? Porque é o que eles chamavam de catástrofe do ultravioleta, né? Isso. Essas 2 nuvenzinhas, mas deve ser problema de medida, né? Resolve. O que aconteceu? O da velocidade da luz, teoria da relatividade de Einstein, botou tudo por terra, evolucionou tudo, 1905, né? 5 anos depois dessa nuvenzinha, caiu uma tempestade, rebentou
com tudo que se sabe da cosmologia, né? Então, a cosmologia hoje tem uma outra visão completamente diferente. A outra nuvenzinha, pessoal, opa, vamos tentar resolver isso de uma outra maneira. Particionou a energia em partes bem definidas, né? Quantizadas, e deu origem à física quântica, que aí veio celular, veio não sei mais o quê. Toda a física que a gente conhece hoje atualmente partiu dessas duas nuvenzinhas que ninguém sabia explicar no final do século XIX, 1905. E aí, só completando, né, Ivo, o prêmio Nobel de Einstein, né, foi em 1915, 10 anos depois que ele tinha colocado a teoria da relatividade, que é a teoria mais famosa dele. Só que o prêmio Nobel dele não foi na teoria da relatividade, foi justamente explicando o efeito fotoelétrico, que pegando um pouquinho da física quântica, ligando com outra teoria, enfim. Às vezes, essas peças, né, que vêm é muito interessante. Então, o questionamento, né, o Ivo vivenciou melhor isso lá em São Paulo, na época que ele estava lá fazendo o doutorado, né, o que faz a ciência progredir não são as respostas, e sim as perguntas, né? Isso até fazia parte de uma campanha publicitária da época, né? O Ivo acho que vivenciou isso melhor. E hoje eu sempre repito isso. O que faz o mundo progredir não são as respostas, e sim as perguntas. Eu só queria fechar a fala, belíssima fala de Wellington. Eu só queria dizer para vocês também, acho que também colabora nesse sentido, né? Tem casos clássicos, que a gente tem que fazer uma dimensão de temporal para vocês. Falar de 10 anos para muitos de vocês é uma eternidade, né? De 20 anos, 30 anos, 40 anos, é uma dimensão de tempo. Mas a história nos mostra que isso aconteceu. Tem acho que eu vou chamar cientista, mas para mim ele tinha muito mais esse ser empírico, mas ele tem o papel de cientista que é o Thomas Edison. Ele falava assim, olha, foi nascer lá na milésima experiência que ele fez, que ele conseguiu fazer a lâmpada dele. Então, aí tem outro detalhe que acho que é interessante colocar para vocês todos, é que a gente sempre, e aqui aconteceu, e está acontecendo, nesse bolorô todo, que assim, as pessoas acham que fazer ciência é você dá o dinheiro e já dá a resposta. Não é assim, né? Não é assim. Nós estamos vivenciando um caso clássico como esse em relação ao coronavírus, que para mim está sendo bastante vergonhosa. Primeiro, você quer a resposta de uma vacina, mas você não investe na pesquisa da vacina. Não tem isso, né? Não existe isso. Segundo, conhecimento científico é patrimônio da humanidade, não é um patrimônio político partidário. Isso é uma coisa que tem me irritado muito. Então, fulano não faz isso porque a ciência vem lá daquele país, outro ciclano não faz isso. Isso não é ciência e não faz parte disso que a gente está fazendo aqui, né? Eu não estou citando o nome, porque acho que não preciso, mas vocês são grandes e já estão percebendo isso. Vocês imaginam, por exemplo, o Alexander Fleming exatamente observando o que acontecia exatamente na teta da vaca em relação à possibilidade, percebendo o que ele vai observar, que havia alguma coisa naquele útero da vaca que poderia provocar uma melhoria num tipo de doença que estava alastrada justamente lá perto do Alexander Fleming. Ele transforma isso numa vacina, daí vem o nome vacuna, né? Vacina, e transforma isso num patrimônio da humanidade. Então, assim, a gente precisa entender que a ciência ela não as pessoas são, mas a ciência não pode ser partidária, ela não tem um viés partidário, as pessoas, infelizmente, são, né? E o que a gente precisa observar também é que se existe o melhor local para a gente produzir novas pessoas que acreditam na ciência é na escola. Talvez por isso é que me deixa sempre
muito encantador quando a gente observa crianças e não crianças, talvez assim, um pouquinho mais novos, um pouquinho mais velhos, mas são crianças, né? Que estão aqui. Eu vou brincar uma frase que eu escutei muito em São Paulo, que se tornou meio bordão, né? Vocês poderiam estar lá em São Paulo, era no ônibus, né? Podia estar matando, roubando, mas estou aqui pedindo uma bala, uma balinha, se falava assim. Vocês podiam estar fazendo um monte de coisa, mas vocês estão aqui no sábado à tarde, participando de um evento que é para a Feira de Ciências, e que por si só eu já considero assim, um grande privilégio de a gente estar conversando. Acho que é isso que é mais importante desse momento, e perceber que vocês não estão sozinhos. Acho que isso eu queria deixar exatamente, vocês não estão sozinhos, tem muita gente pelo país aí que está brigando, que está lutando, e que acreditam. Eu não gosto muito disso, que parece que a gente é velho, mas assim, eu espero que vocês, que são mais novos em termos de idade, vocês entendam que a gente vai passar o bastão para vocês em algum momento. Aqui, agora é sua vez, você vai ter que tocar à frente. Assim como eu recebi o bastão dos meus professores, e eu estou carregando esse bastão. Então, vocês estão agora nas feiras de ciências, ou como orientadores, ou como alunos, em algum momento vocês vão estar na nossa posição, você sendo chamado para fazer lives, para conversar e para falar sobre ciência. Acho que isso que eu quero deixar como colaboração. Tá? Alguém fez assim? Pedro, Adevailton? Para mim está 100%, é isso mesmo. Eu também acho que enriqueceu muito. Fernanda Villani acabou, não sei se o professor Ivo a conhece, é uma das responsáveis pela AMPIC. Professor, eu tenho que te agradecer a disponibilidade, porque assim que eu falei com o professor, a resposta dele foi: vamos fazer. Não pensou, não titubeou em momento nenhum, e para nós é muito importante a sua presença. Acho que o AD poderia complementar. Em nome da coordenação, da equipe que construiu a FICP, nós gostaríamos muito de te agradecer pela disponibilidade, pela boa vontade de nos ajudar. Eu também, eu deixo aqui o agradecimento de todos aqui da região, né? Enfim, e essa disponibilidade, esse carinho, essa presença, essa força que você dá para todos nós. Muito obrigado por tudo, Ivo. Dina, obrigado. Só que eu vou cobrar isso na forma de queijo. Aquele dia da reunião eu falei, viu? Eu lembrei direitinho, agora foi o pão de nozes. Eu preciso depois que você me explique. É Paiaguás? É o rio que tem aí? Vocês estão vendo aqui atrás? No Mato Grosso do Sul? Na Paiaguás era um grupo de pesquisa que eu tinha com alunos de escolas públicas, quando eu era professor de escola pública, há muitos anos atrás. É o nome de uma tribo indígena que vivia na região do Rio Paraguai. Eles eram guerreiros, eles eram briguentos, eles eram destemidos. E esse foi o grupo que ficou por muitos anos, e ficou muito conhecido no Brasil inteiro. E hoje, casualmente, na universidade, tem um nome que é chamado de Arandu, que também é um nome indígena, que significa, assim, local de sabedoria. Enfim. Agora que eu estou vendo que está lá no fundo, né? Pedro. Oi. Posso falar um minutinho só? Por favor, Flaviana. Flaviana, professor, é nossa parceira aqui, nossa companheira, assim como a Fernanda representa a AMPIC. Até, foi a Fernanda que pediu, desculpa. Isso, foi Fernanda. Eu mesma. Não, Fernanda representa a AMPIC, Associação Mineira para Pesquisa e Iniciação Científica. Professor, não sei se você a conhece. O microfone está desligado, professor. O microfone está desligado. Ela me parece muito familiar. Na verdade, somos duas Fernandas na AMPIC, né? Você tem contato mais com a Fernanda Guedes, que é a coordenadora da FEMIC, que nós organizamos. Pode ser isso, desculpa. Não, mas é que você, assim,
é daquele que já sentou, tomou cafezinho, Fernanda? Pois é, não tive essa honra ainda não, professor, mas gostaria. Eu quero primeiramente pedir perdão pelo atraso, né? A gente fica com tanto de compromissos em casa, né? Nessa situação de isolamento social que a gente está vivendo. Fernanda já tinha me pedido, né, para poder participar da mesa, e eu acabei não anotando no meu Google Agenda, porque eu agora vivo por Google Agenda, e realmente estava em casa, mas passou o horário despercebido. Então, eu peço desculpa a todos, e quero, na verdade, aqui na cerimônia de encerramento, parabenizar, né, ao Pedro e a toda a equipe que fez parte da organização da FICP, né? Nós aqui da AMPIC ficamos muito felizes em ver a feira crescendo, né? Recebendo mais trabalhos, com a qualidade que teve. Eu estive em mesa de avaliação e fiquei assim, impressionada com a qualidade de trabalho que os alunos apresentaram. Fiquei muito feliz de poder participar. A AMPIC pretende, né? Na verdade, a gente uma das nossas metas é chegar em todas as regiões de Minas, com núcleos como o Pedro tem feito essa parceria com a gente aí. A gente acha que é a forma que a gente tem de contribuir com a melhoria da qualidade da educação básica que todos nós almejamos demais, né? Conseguir escutar um tanto considerável, né, da palestra do professor Ivo aí, e agradeço, né, foi extremamente válido participar aqui com vocês. E aí, me desculpe mais uma vez, viu, Pedro? E parabéns pela FIC. Bom, pessoal, Fernandinha, Fernanda, a gente que agradece essa parceria. Sem a parceria dos dois, a Devailton com o Instituto de Física e vocês com a AMPIC, Fernandinha, você com a AMPIC, e não teríamos conseguido. Acho que não teríamos mais a FICP. A FICP, ela é uma feira que eu não sei, a criação dela foi muito diferente, muito legal, e a gente não vai deixar isso cair. Então, é uma alegria muito grande quando a gente convida e tem a presença de pessoas como você, a professor Ivo, ontem Gilberto, e todos os que estiveram presentes. Se eu for falar nome, é claro que vai ficar muita gente. A presença, o nível desses alunos que tiveram aqui, o nível dos trabalhos, os orientadores. A gente está transformando os nossos encontros, apesar de virtuais, e apesar de muito ligados à ciência, num bate-papo de amigos, que é muito gostoso. E nós ainda vamos conseguir, professor Ivo, criar uma música e chegar igual o Mato Grosso do Sul chega, que nos impacta nas feiras de ciência. Essa história é longa. Esse ano que vem a gente vai ter uma mudança em termos de rumo. A gente vai continuar fazendo nossas delegações, a gente vai focar agora muito na delegação da mostra técnica, até porque a gente precisa começar a observar outros caminhos. Essa é uma leitura que eu queria dizer para vocês. O segundo, que eu ia comentar com todos vocês, por sinal, deixo aqui um convite, Fernanda e tudo mais, nós temos o fórum, a gente está provocando em breve uma tentativa de criar um comitê científico nacional para esse tipo de atividade, aproveitando essa sistemática online que a gente está fazendo, porque, por exemplo, vocês ainda têm aí instituto, universidade, conseguem procurar parceria. Agora, vocês imaginam os 5.000 e tantos municípios onde tem locais que sequer têm direito a uma escola. Então, a gente precisa pensar
em juntar esses esforços e aproveitar, já que a gente está nesse mundo virtual, aproveitar o que tem de bom desse mundo virtual para tantos. Certo? Excelente, professor Ivo, excelente. Você tocou num ponto importante que a gente tem discutido muito dentro da ANPIC. Eu sou atual coordenadora do Comitê de Revisão Científica, né, da ANPIC, que inclusive faz toda a avaliação de segurança e ética dos trabalhos que são submetidos à FEMIC. E a gente tem discutido muito o quanto que a gente precisa unificar esse trabalho, né? Eu, com a minha equipe do CRC, temos feito uma avaliação bem cuidadosa e respeitosa também. A gente emite um parecer, sabe, para os professores e para os estudantes que enviam para a gente seus trabalhos, dando contribuições, dizendo assim, olha, para fazer esse tipo de pergunta aqui, para você fazer essa metodologia, você precisa disso, precisa daquilo, e começar a discutir esses parâmetros de ética e de segurança na pesquisa, porque os trabalhos na educação básica têm avançado uma quantidade que, às vezes, eles estão, como é que eu vou colocar, saindo um pouco do que é permitido de acordo com as resoluções e normas do nosso Conselho Nacional, né, de Ética, do CONAMA, de todos, assim. E a gente está vendo aí uma necessidade da gente unificar esse trabalho para poder oferecer uma plataforma, que seja uma plataforma Curumim, né, paralela à plataforma Brasil, para a gente poder orientar, ajudar, contribuir para esses professores, esses estudantes que têm feito trabalhos belíssimos, mas que precisam de especialistas, né, avaliando e dando contribuições para que não intercorram em algum projeto que vá trazer algum malefício, né, para voluntários, tomando cuidado mesmo com a ética e com a segurança na ciência, que é fundamental, e como eles estão fazendo isso na educação básica, eu acho que eles têm que aprender a fazer corretamente na educação básica. Contato depois com o Edevailton, com o Pedro, para a gente conversar sobre isso, professora. Muito excelente. Feliz. Vamos ao queijo? Oh, desculpa, ao bolo, à festa. O senhor viu que eu trouxe daí, né? Você trouxe aqui se pega... Tereré. Tereré, mas eu tô com saudade do queijo daí. Pela vida por aí. É Pessoal, eu gostaria muito, Fernando, você tem como colocar o link para nós aí da... Acabei de colocar. Beleza. Tá porque eu tô em vários locais ao mesmo tempo, então a gente... Eu gostaria muito de convidar todo mundo, inclusive o professor Ivo, se possível. A gente sabe das múltiplas funções do professor Ivo, então a gente gostaria de convidá-los para participar conosco da cerimônia de encerramento, de premiação, para a gente... Acho que está todo mundo curioso, Raquel já juntou a turma... Estou vendo, está todo mundo já aí prontinho. Não estão todos, né? Hoje nós estamos bem desfalcados aqui. Dos 9, só 3 vão vir 2, né? Vão chegar mais 2. O Bruno! Que legal! Reclamou, professor Pedro. Saudade de vocês. O nome dele, que ontem não apareceu. Foi a noite inteira reclamando. Estou aqui dando uma força pro povo aqui. O Bruno esposo da Raquel, é nosso companheiro aqui de feira. Então, pessoal, a gente gostaria de agradecer e passar para o link da premiação. Professor Ivo, muito obrigado pela disponibilidade. AD, obrigado por essa roda de conversa. A gente fechou os resultados. Então, agora vamos para a premiação, que tem muita gente, tem muita novidade. Nós temos, Fernanda, nós conseguimos alguns patrocínios. O prêmio Votação Popular terá uma premiação em dinheiro, porque foi a forma que nós achamos mais fácil de enviar. De R$ 200 para o prêmio Votação Popular,
o Meninas na Ciência. Fernando, me lembra o nome do troféu, do prêmio? Pesquise como uma garota. Pesquise como uma garota. Eu tô errado. Faça ciência como uma garota. Faça ciência como uma garota, tá certo. Então, a gente vai premiar aos trabalhos. Essa é uma premiação específica. Assim como vocês criaram ciência, mulheres na ciência, alguma na AMPIC, na FIT. Então, a gente criou esse prêmio, uma doação de R$150 que nós recebemos do Fernando, e a gente vai passar para as meninas, para o melhor prêmio que tenha só alunas pesquisando. Então, nós gostaríamos muito de agradecer a vocês, e vamos passar para outra. Fechei a sala errada. Você saiu de lá e ficou aqui. Tchau, gente. Vamos lá para a premiação. Tô indo. Na verdade, já tô nos 2 lugares.